E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Romulo. Gente, continuando a nossa sexta-feira agora com Boku no Hero. Isso mesmo pessoal, Boku no Hero Academia capítulo 314. Vamos lá. O que aconteceu na semana passada? Tivemos aí a continuação da luta entre o Midoriya e a Lady Nagant, né? Nagashi. Eu nunca consegui falar o nome dela. Mas aquela sensacional vilã, hein? Finalmente Midoriya conseguiu se aproximar dela, apesar de ela estar sempre tentando atirar ali com a sua sniper, né? Utilizando as suas balas como se fosse uma epox que pode se moldar, e ela conseguiu uma versatilidade muito grande no disparo. O Midoriya conseguiu aí criar uma distração utilizando suas bombas de fumaça, né? Seu quirk de fumaça, para poder entrar em um prédio e sair atravessando ele até chegar nela. E terminamos ali o capítulo com ele agarrando ela pelo braço e vamos ver o que pode acontecer. Vocês acham que vão realmente acabar essa luta? Eu não sei, eu tô achando que não. Essa luta não vai ir até os seus finalmente, eu acho que ela vai ser interrompida e provavelmente vamos ter aí uma conversa que pode revelar bastante coisa, não é mesmo? Mas antes de começar, gostaria de pedir a vocês que, caso vocês gostem do nosso conteúdo, deixa aquele like bacana, nos ajuda bastante aqui no YouTube. Caso você venha curta, mas não é inscrito, considere se inscrever, porque você vai estar recebendo todo o conteúdo do Setor 7, desde animes até jogos. Então é isso, gente, vambora pro capítulo. E vamos aqui primeiramente agradecer o pessoal da Gravity Scans, isso mesmo pessoal, o pessoal da Gravity sempre trazendo aí este maravilhoso capítulo toda semaninha, bem traduzido, bem trabalhado, que o mais rápido possível para você poder ler, isso mesmo. Mandar aqui um salve pro WL, Tex, Sky, Lucasso, Soita, Nawaki, Kazu, Shima, Mist, Alcade, Soundcast. Então, muito obrigado, gente, por tudo. Nawaki, eu acabei falando Nawaki, mas o que eu com Nawaki é do Kaiju. Mas então é isso, gente, muito obrigado. Caso você queira ajudar a eles continuarem esse belo trabalho, tem o padrinho deles, então dê uma olhadinha, que ajude lá com a quantidade que você conseguir, que já vai ser de grande ajuda para eles continuarem esse trabalho magnífico. Então é isso, gente, bora ler, né? Vamos ver aqui. Olha, aqui nós temos a deslumbrante Lady Nagant. Bota deslumbrante nisso, hein, filho? Deslumbrante até demais. Vamos lá. E aqui temos capturada. Temos aqui o Midoriya pegando o braço dela para poder imobilizá-la, né, o máximo possível. Ó, se você perceber, o braço dela tá como se fosse... Caraca, cadê? Como é que ele botou para trás dele o braço dela? Porque se for... Ah, não. Ele pegou e torceu. Ele o braço tá assim, não sei. Tá estranho. O braço dela tá todo torto. Acho que deve estar doendo pra cacete isso daí. E aí, o Midoriya pensando. A cortina de fumaça foi limitada por causa da chuva. E ela só podia estar em uma posição que permitisse acertar a 4 iscas nas extremidades em poucos segundos. Distração e captura foram um sucesso. Então, Midoriya tá revendo aí o plano dele, que realmente deu certo por conta da velocidade. E ela tá mais rápido do que ele antes. Ele fez algo dentro da fumaça. Foi justamente a liberação do outro quirk, né? E aí, nós temos aqui, ele continuou, o Midoriya começa. Seu erro foi reduzir a distância mesmo sendo um sniper. Me conte tudo o que sabe sobre o All for One. Aí, tá achando que venceu? Ela fez aqui, ó, retratou aqui a sniper, né? Voltou o braço normal. Nem preciso dizer, mas... Bufo! Deu um... Ah! Ela realocou a sniper pra parte de trás do cotovelo, pra poder dar um solavanco no Midoriya. Caraca, que doideira, velho! Pô, ela é muito consciência de quirk, né? Você saber... Eu não sabia que ela podia... Pensei que era só um braço em si, mas é os 2 braços. Bacana. E aí ele... A comissão pública me preparou para isso. E aí ela atirou, só que o Midoriya conseguiu sair no último momento, porque esse é um tiro a queima-roupa, velho. Meu amigo... Aí... Por que você tá obedecendo o All for One? Ele só quer ter controle de tudo. Por quê? Logo uma ex-heroína como você? Ele tentando falar, e ela só olhando. Essa milf, linda, maravilhosa. Ó, sua visão tá limitada por essa justiça artificial. Pessoas tingidas com essa cor nunca vão entender. Cor?
E aí ela falando pro Midori, merda, ela já tava nas minhas mãos, é como se o terceiro disse, o uso simultâneo de individualidades pesou no meu corpo. E aí, outro tiro, o Midori consegue esquivar muito rápido, mas foi por pouco do tiro. E ela por trás. E aí, ela já tá dentro de um prédio, ela? É isso mesmo? Eu cansei. Ela tá dentro de um... Ah, não, isso é tipo uma bala que ela botou como se fosse um transmissor pra ela poder falar, né? E aí, vem a outra bala fazendo curva, mano. Depois de matar muitas pessoas pelo bem dessa sociedade de mentiras, e ele só esquivando dos tiros. Então ela era uma assassina de aluguel do Ministério Público, cara. Certo grupo que planejava um ataque terrorista contra heróis, ou uma equipe de heróis que cooperava com organizações vilanescas para ganho de dinheiro e prestígio. Esses indivíduos, que poderiam abalar as estruturas da sociedade, não foram julgados pela lei, porque eu os apaguei junto com seus crimes. Foram ordens secretas da Comissão de Segurança Pública. E aí ele só esquivando o Midori e ela falando. Interessante, esse ponto aqui eu vou querer conversar com vocês realmente, porque é algo que está sendo bastante tocado durante os últimos capítulos. E aí ela fala, no passado, vigilantes foram reconhecidos como herói e ganharam a confiança do povo. O país inteiro aprovava suas ações. No fim das contas, a base desta sociedade sobre-humana sempre foi a fé nos heróis. E eu era uma das engrenagens que mantinha esse sistema funcionando. E aí ela, na época, ela tinha um cabelão, né? Cabelão. E aí, publicamente e por baixo dos panos. Espera, nós ainda não fizemos nada, só estávamos planejando. Pum! E tiro. Ela literalmente matava, ela era uma assassina de aluguel. Essas duas facetas eram essenciais para a manutenção do status quo. Então, obedeci. Lady, somos seus fãs. Um aperto de mão, por favor. Certo, esse é especial. E aí, ó, ela via a mão cheia de sangue. Só que na verdade não tinha, mas era o psicológico dela, né? E aí, ó, ela estende a mão e vê o sangue, ela... E ela meio que, sem querer, aí, somos seus fãs, um aperto de mão, por favor. A fragilidade me deixou atordoada. Porque, meu amigo, você tá vivendo duas vidas, né, cara? E olha essa mão, mano. Mano, caso você não saiba, eu desenhava muito nos meus primeiros anos. E mãos era a minha loucura. Porque mãos era um bagulho que é muito difícil, cara. Principalmente pra quando você tá começando a desenhar. E essa mão aqui, mano, nossa, essa rachura, velho. Caraca. E cansada. Ela tava se cansando. E aí ela olhando dentro do seu apartamento, meio que deprimida, no escuro, olha a cidade, vê as luzes e fala, é uma farsa. E aí ela pula para uma mais pra frente quando ela tá falando com alguém e essa pessoa fala, esses dois induzem cidadãos a cometer crimes para depois caçar eles em troca de recompensas. Heróis como esses precisam desaparecer. E aí ela fala, matar esses dois vai resultar em uma sociedade melhor? E aí o cara para e aí ele fala, mostrar apenas coisas boas à população não pode ser considerado de lavagem cerebral? Ela se questionando. E ele fala, Nagant, é necessário. Alguém precisa sustentar pelas sombras a paz criada pelos heróis nos holofotes. Ela, sustentar? Mas, e depois? Acho que nem preciso perguntar, mas você entende as consequências de pedir demissão, certo? E ela, presidente, você é forte, né? E aí, ela mostra a arma e matou... você matou o presidente da Comissão de Segurança Pública? Essa não é a versão que foi divulgada. Quer dizer que ele foi morto depois de desentender com a heroína? E ele, sim, ela, sim. Até nesses momentos... Eles preferem proteger a farsa. É assim que eles agem. Se recusam a dar o palco para qualquer ato de rebeldia. Você não sabia disso, certo? A sociedade sobre-humana, na que todos admiram, é uma ilusão. Super frágil e superficial. O que vai acontecer se ela for restaurada? Tudo vai se repetir. E aí mostraram ela quando era pequena.
sendo recrutada. Pessoas que vão continuar sendo privadas da verdade e expostas apenas a sonhos brilhantes. Foi o que aconteceu com ela. O futuro, dominado pelo One for All, o All for One, é bem mais tolerável. E aí, ela atira. Pá! Bem ali, ele viu. Quinto portador, chicote negro, feixe único. E ele manda o chicote lá onde ela tava, velho. Nossa, mano, a velocidade de compreensão do seu ao redor do Midori é absurdo, mano. A leitura, ela tá só tentando ver onde é que ela tava, localizando. E ó, esse moleque desvendou meu padrão de movimentos pela trajetória das balas. Aí ele fala, eu não sabia, mas aos poucos eu entendo. E ele correndo pra cima. E ela, que rápido! A maior parte deste mundo é composto por áreas cinzas. Não é só preto e branco. Isso gera uma onda de ódio e insegurança, empurrando as dores deles para debaixo do tapete, e vermes começaram a surgir. Isso o nosso maravilhíndrico aqui Shigaraki, né? Então o Midori está conseguindo enxergar as nuances da sociedade de heróis. É por isso que eu preciso estender a mão para eles. E aí, ele relata por que ele está tentando compreender os vilões. Porque não existe preto e branco. Existe o cinza, existem as escalas de cinza. E ele está tentando saber quem pode ou não ter salvação. Ele está tentando entender ainda quais são aquelas pessoas que podem ser recuperadas, né? E aí ela fala, você é fruto dessa educação fraudulenta. Mesmo no ar, ele consegue minimizar os danos às articulações, ainda prever as ações e se esquivar com maestria. Isso ela pensando, eu acho. Então, preciso forçá-lo a pensar mais ainda. E ó, ela aponta. Mano, ela vai atirar notícia aqui. Aí o Midoriya vê. Mano, esse traço do Midoriya totalmente distorcido pra mostrar a velocidade foi foda. Ele diz, vai logo, quero ir até meu pai. Exatamente, mano. Ela tava mantendo notícia aqui, ela. Aí o Midoriya, notícia aqui. E aí ela aponta e fica com aquela visão. Eu acho que ela vai tentar, mas eu acho que ela não vai conseguir atirar notícia aqui, velho. E aí, ó, um velho inimigo, Overall, está de volta. A batalha se intensifica. E aí terminamos o capítulo 314. Meu pessoal, vamos que esse capítulo tem coisa pra caramba pra se falar, cara. Pra caramba. Talvez hoje demore um pouquinho, então eu peço paciência a vocês, porque pelo menos vai ser uma boa discussão, tudo bem? Então vamos lá. A gente começou aqui justamente com a continuação da luta, né? E o Midoriya tentando se readaptar e tudo mais. Tentando ver nas estratégias, tentando de uma melhor maneira. E aí ele começa a conversar com ela, falando sobre que ela foi o erro dela, se aproximar. Isso a gente já sabe que é coisa de luta. Só que é interessante a versatilidade do quirk dela, né? Ela conseguir mandar a sniper de uma mão pra outra, conseguir utilizar a sniper como um ataque corpo a corpo, né? Então, bastante interessante ver isso. E aí, como ela fala, a comissão pública me preparou para isso. Ou seja, ela foi treinada durante muito tempo para poder conseguir chegar aonde está. A quão perfeito é o combate que ela tem, né? E aí, ó, o Midoriya se pergunta do porquê porquê dela ter se tornado assim. Sendo que ela era uma ex-heroína, que ela era uma excelente pessoa, né? Uma heroína fantástica, que era bem conhecida, bem quista. Então, meio que ele não sabia por que ele estava fazendo. Só que aí durante esse processo ele percebe que realmente usar mais de uma individualidade, mais de duas individualidades e utilizar individualidades que ele não conhece é muito pesado para o corpo dele. Então ele sente que o corpo dele não responde da mesma forma, né? E aí, ó, ela fala, eu cansei. Depois de matar muitas pessoas pelo bem dessa sociedade de mentiras, e ela começa o monólogo dela, que traz uma visão extremamente interessante em relação à sociedade de heróis. Se você for parar para perceber, Boku no Hero está seguindo uma vertente bem interessante. Ele começa com
a sociedade heróis dita como perfeita. Você vê ali os momentos épicos de cada herói, a forma como tudo é maravilhoso, como tudo funciona, como heróis dão a sua vida para poder salvar outras pessoas, né? E aos poucos, você vai percebendo o outro lado da história. Quem são os vilões? Quais são as suas motivações? Vendo também a questão dos heróis, como a sociedade se manteve assim por tanto tempo. São várias coisas que estão acontecendo por baixo dos panos. Ou seja, para manter essa imagem de perfeição que a gente teve lá na primeira temporada, que começou a se deteriorar na segunda, até em diante, até os capítulos atuais, se você perceber, foi algo que com o passar do tempo, nós viemos entendendo não só essa dualidade preto e branco do mundo, que onde você tem o lado dos heróis, o lado dos vilões, e tem a entrelinha de cada um deles, onde cada um se encaixa, como cada um se comporta, como cada um chegou onde chegou, não é mesmo? Então é bastante interessante ver essa mudança da tonalidade da narrativa de Boku no Hero, uma narrativa que realmente foi amadurecendo com o passar do tempo. E se você perceber aqui, quando ela começa a falar, sempre existiam desculpas para que ela agisse. É uma equipe de terroristas, é uma equipe de heróis que está trabalhando com vilões. Então são coisas que ela ia eliminando pela Comissão de Segurança Pública para poder manter o status quo, né, da sociedade de heróis. Se você perceber, ela falava, vigilantes começaram a ser reconhecidos, né? Então eles tinham que ser eliminados para poder manter o balanço, sabe? Então, por isso que a gente vê aqui, a gente não fez nada de errado, só estávamos planejando, e ela mata a torta e a direita. Você vê essa cena aqui dela completamente coberta de sangue. E então ela fala assim, essas duas facetas, que ela tinha a faceta de herói, onde ela trabalhava de dia, né? Fazia suas ações, parava crimes, só que tinha também a sua faceta de assassina, vamos dizer assim, de aluguel da Comissão de Segurança. Então, ela tinha que manter essas duas personas coexistindo. E isso na mente de uma pessoa, gente, é absurdo. Se você parar pra perceber, é como se você tivesse tendo duas vidas, duas pessoas diferentes coabitando na sua mente. Você tem que saber separar exatamente cada uma delas, sabe por quê? Porque no momento que ela começa a matar e a eliminar essas pessoas, trazendo pro dia a dia dela. Imagina que ela tá lá, tem um cara que roubou um vilão, que chegou e roubou um estabelecimento e fez alguém de refém. Se ela não perceber, se ela não conseguisse refrear, ela mataria. E um herói matando o vilão é algo inconcebível para essa sociedade. É uma sociedade utópica, sabe? Mas imagina o nível de estresse que você tem para poder você ter a sua vida de herói sem ter nenhum tipo de consequência, conseguir manter a persona, conseguir manter a sua imagem, não matar enquanto herói, para quando você chegar de noite, quando tiver o seu serviço ali de inteligência, você matar todos que são pessoas que estão ameaçando essa sociedade. Imagina o nível de controle e conseguir separar muito bem cada lado da sua vida. É complicado, isso gera um nível de estresse absurdo. E aqui, ela falou, para manter esse status quo, eu obedeci, e obedeci, e obedeci, e aí foi eliminando várias e várias pessoas no decorrer do tempo. E aí, nesse momento, como assim, Lady, um aperto de mão, não sei o quê, que é os fãs dela, as crianças, né? Que ela diz, claro, esse daqui é especial. E no momento que ela estende a mão, que aparece essa mão ensanguentada, isso é a consciência, é a perturbação, dúvida. Isso aqui, se você for parar para falar dessa forma, vamos falar de uma forma bem metafórica, né? Essa mão significa, se você for poder traçar esse paralelo, a integridade da psique dela. Então, digamos assim, é a psique de um herói. Quando estava limpa, ela estava sendo honesta, sem ter dúvidas. É a integridade da mente dela. No momento que ela começa a ver essas manchas, começa a entrar dúvidas, se perguntar por que essa sociedade está assim,
Por que que existem... por que que eu tô fazendo isso? Será que é realmente necessário? Será que isso não se resolveria só com os heróis? Entendeu? Então são várias coisas que começam a entrar na mente dela, dúvidas, perguntas, afirmações de eu não sou assim, eu não sou essa pessoa que está matando, eu não sou essa pessoa, eu não sou uma heroína. Então dúvidas, você se questiona perguntando a própria existência, a própria personalidade. Então essa mão ensanguentada significa muita coisa, não só a culpa, como também a psique dela quebrando, a psique dela sendo manchada por tudo isso, ou seja, traumas, segredos, tudo ao mesmo tempo. E aí ela retrai a mão, né? Ela pensando que estava sujo, que estava ensanguentado, mas não estava. E aí a fragilidade começou a atormentar ela, como ela fala aqui, e deixou ela cansada, porque ela estava vivendo uma vida dupla. Ela provavelmente estava dormindo muito pouco, porque ela tinha que agir tanto de manhã quanto de noite. Podia dormir pouco também. Você vê... Gente, existem vários relatos de pessoas que trabalham na força policial, que existem pessoas que ficam perturbadas por questão de constantemente viver sob pressão e também por ter essa questão do... eu vi uma pessoa morta, todo dia eu vejo uma pessoa morta, ou é alguém que eu tive que ir atrás, ou é uma vítima. Então tudo isso começa a acumular na sua mente e te deixa fragilizado. E com o passar do tempo isso gera grandes consequências, entendeu? Tem pessoas que até hoje são traumatizadas porque viveram pelo que viram, tanto no exército quanto nas forças armadas, ou quanto na polícia também. Então você tem que perceber que essa constância de vivência com tragédias, massacres, tem um peso psicológico, sabe? E aí, vamos continuar aqui ela com essa conversa com o presidente da segurança pública. E aqui ele fala, esses dois caras estão fazendo isso, cara. E ela pergunta, mas matar esses dois realmente é necessário para poder manter a sociedade do jeito que é? Para mantê-la segura? Só são duas pessoas. E aí, o presidente olha para ela e ele percebe que ela está tendo dúvidas, perguntas, ela está se questionando, querendo saber a viabilidade de tudo isso, se realmente vale a pena tudo isso que ela está fazendo por uma sociedade, entendeu? E aí ele fala, é necessário, a gente precisa sustentar das sombras essa sociedade, ou seja, já era uma sociedade falha, que a gente percebia que já vinha sendo apresentado e desenvolvido essa falha crucial na sociedade de heróis. Uma sociedade que eleva pessoas sempre tem algum problema ali, né? A gente tem que perceber isso, porque você está meio que criando uma casta superior, uma casta sobrenatural, uma casta diferente, especial. E isso aos poucos vai se revelando porque pessoas vão crescendo dentro dessa casta e vão modificando seus comportamentos. E vai gerando uma falsa sensação de segurança, uma falsa sensação de realidade. Então, são várias coisas. E aqui ela fala, você é forte, né? E aí, atira. E então é revelado aqui para o Midoriya que ela matou o presidente da Comissão de Segurança Pública. E foi falado aqui que, cara, nada disso foi falado. Tudo isso foi guardado a 7 chaves. Então, provavelmente, temos várias coisas que foram distorcidas para o público durante a própria narrativa de Boku no Hero. Durante até a própria fala, a forma que foi falado, os acontecimentos anteriores. Então, será que tudo que a gente vem acreditando é mentira? Então, a própria dúvida vai para sua mente como leitor. É interessante isso. Você meio que se coloca, né? Na vida dela. E aí ela fala que o que vai acontecer se ela for restaurada, essa sociedade doentia. E aí ela fala, pessoas vão continuar sendo privadas da verdade e expostas a apenas sonhos brilhantes, que é justamente o que aconteceu com ela. Tanto ela quanto Hawks entraram nessa questão de serem agentes duplos, secretos, que têm funcionalidades diferentes, espionagem, eliminação. Então você percebe que sempre vem a promessa de que vai ser algo excepcional, que você está fazendo algo excelente para a sociedade, que está fazendo algo excelente para a vida dos outros, protegendo pessoas, mas na realidade você está fazendo um serviço sujo. E é essa hora que você se questiona. Até quão corrompida está essa sociedade? E é justamente aqui, na sequência,
que você tem o Midoriya se falando sobre isso, que tipo, a maior parte desse mundo não é composto de áreas cinzas. Eles tentam pintar este mundo como preto e branco, mas infelizmente existem meios, existem o que fica no meio, as coisas que não são caracterizadas nem branco e nem preto, sabe? Então, por isso que é bastante interessante que essa insatisfação, por exemplo, o Twice poderia ter sido tratado de uma forma diferente, ele poderia ter saído de uma forma completamente diferente do que a gente viu ele se tornar, se tivesse apoio psicológico, mas não, ele foi ostracizado. Então, toda essa questão de que a sociedade, ela meio que, essa forma de pintar o preto e o branco, também é como se fosse, não é uma ameaça, mas ela bota em perigo as pessoas no quesito psicológico, porque causa essa questão de você é isso, você é aquilo, você predetermina. Então você é uma sociedade predeterminista, onde você predetermina que aquela pessoa é X, aquela pessoa é Y, então essa é boa, essa é ruim, e faz essa caricatura sobre ela, sabe? E aqui a gente tem que isso gera, o Midori falando, isso gera um ódio, uma onda de ódio e insegurança. Porque se você não entender o outro, não compreender, é certo sim que existem pessoas que não têm volta. Tem pessoas que não vão ter redenção, mas existem aquelas que uma ajuda faria toda a diferença. Tá entendendo? O fato de você não é que a maioria vai ser recuperada, mas existem pessoas ali que poderiam ser recuperadas se você tivesse agido de forma correta, dado o aporte, o suporte. Então, isso é bastante interessante porque realmente entra em consonância com o que a gente está vivendo hoje em dia na nossa sociedade, que é justamente essa questão de temos uma população carcerária gigante. E muitos deles, sim, tem vários ali que não têm recuperação porque eles não querem. Eles querem viver nessa vida, mas existem pessoas ali que, se receberem um aporte e suporte, poderiam ser restauradas, poderiam ser reiteradas dentro da sociedade, ter uma missão, uma visão de vida. Muitas crianças e adolescentes que foram levados para o mundo do crime poderiam ser diferentes e modificados se tivessem um apoio diferente. Então, tá vendo? É isso que a gente está tratando. E aí, é aquela coisa, é como o Shigaraki fala aqui, ó, que empurrando a dor deles para debaixo do tapete, os vermes começaram a surgir. Ou seja, sujeira eles escondem, porém na sujeira que surgem aqueles que irão se opor, porque não foram compreendidos, eles tentaram retirar eles, sabe? E aí, por isso o Midori fala, é por isso que eu preciso estender a mão para eles e entendê-los, né? E aí tem esse porém. O Midori, desde o começo, ele tá tentando compreender as motivações de cada vilão e tentar meio que conversar. Eu sei que nem todos vão responder da mesma forma, mas ele tá tentando ver se ele consegue fazer essa separação de pelo menos saber quem consegue ainda ser resgatado, sabe? É mais ou menos uma psicologia não tão parecida com o Batman, mas mais parecida com o Super-Homem. Que ele acredita que sim, podem haver pessoas que podem ser restauradas. Então, a gente percebe que ele vai tentar realmente trazer o Shigaraki de volta. Eu acho que o Shigaraki ele está num ponto além de redenção, mas possivelmente outros, por exemplo, Gentle foi um que realmente precisava de uma segunda chance, entendeu? Então Gentle foi facilmente alcançado por essa atitude. Tanto que no final ali do interrogatório dele, ele tá chorando porque ele vai ser dado uma segunda chance pra ele. Então, bastante interessante. Mas aqui a Lady Nagant diz que no meio disso tudo ela precisa de alguma forma manter o Midori extremamente ocupado, porque senão ela irá perder. Porque ele tá cada vez rápido, ele tem que estar percebendo seus arredores. E nesse momento, ela aponta sua arma pro Chisaki, que vai e fala, vai logo, quero ir até meu pai, que é justamente o que o Chisaki queria, que era justamente rever o pai dele. Eu acho que ele realmente tá nessa jornada de tentar, eu acho que o Chisaki talvez não tenha redenção também, mas ele tá tentando se redimir, não com a sociedade, mas com o pai dele, sabe? E aí o Midori chega, caraca, o Chisaki tá aqui, e ela vai atirar nele, provavelmente, ou talvez não consiga, porque ela vai meio que bater uma bad, né, aquela forma, como é que é o nome, a consciência vai pegar, né, talvez. Vamos ver como vai ficar no próximo capítulo, é isso? Então é isso, gente. Foi longo, hein, hoje? Foi longo.
Mas eu peço pra vocês que caso vocês gostem do nosso conteúdo, você gostou desse vídeo, de tudo que foi falado, deixe o seu like bacana, nos ajuda bastante no YouTube. Caso você venha curta, mas não é inscrito, considere se inscrever, porque você vai estar recebendo todo o conteúdo do Setor 7, desde animes até jogos. E lembrando, hoje às 10 da noite vamos estar lá na Twitch jogando Octopath Traveler. Então se você gosta de Octopath, um RPGzinho e gosta de conversar, chega junto que hoje às 10 horas nós vamos estar lá, tudo bem? Então é isso, gente. Muito obrigado por você que chegou até aqui e até a próxima.